Pronto, pode. Vai que é sua, Anderson. Obrigado. Deixa eu só aumentar a tela que eu não consegui aqui ainda. Apresentar. Ótimo. Vai tranquila. Ótimo. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ótimo. Eu não consigo ouvir vocês muito bem, mas estamos É, aqui. a gente tá te ouvindo bem. É porque para você ouvir a gente, só vindo aqui, por isso que tem um microfone aqui, né? Claro, Para você claro. ouvir a gente. Tá Não, fica bom? tranquilo. Tá ótimo. Mas tá ótimo, então. É, eu estou aqui no canto. Eu não atrapalho vocês, não, né? Deixa eu ver onde eu estou. Para a gente aqui tá tudo perfeito. Perfeito, ótimo. Bom, é a primeira vez que eu palestro, não é a primeira vez que eu dou uma palestra, um webinar online, né, um webinar, mas é a primeira vez onde eu estou online e tenho um público presencial. Isso nunca tinha acontecido, então é novidade. E hoje a gente vai falar sobre vencendo a procrastinação. Um tema que a Valéria sugeriu para a gente falar sobre procrastinação. Nós havíamos já conversado a respeito disso, quanto isso nos bloqueia, nos impede de fazer tantos projetos que a gente tem para fazer e a gente acaba não conseguindo. E a gente vai hoje vencer, tentar pelo menos dar um passo para vencer esse mal que ocorre aí com tanta gente. Bom, aí tem uma frase, eu sei que eu não vou ouvir vocês muito bem, né? Por conta da questão técnica, mas eu queria que vocês lessem no 3. Pode ser? Um, todo mundo junto, tá? Um, dois, três. Vamos lá. Perfeito, muito bem. Essa é uma frase, então, de um procrastinador desconhecido. Por que fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã, né? E aí, a gente provavelmente já ouviu frases como essa, ou a gente até já disse essas seguintes frases. Amanhã eu começo, mais tarde eu faço, só não faço hoje porque me falta aquilo, né? Só não faço aqui, só não faço isso porque me falta aquilo. Quantas vezes a gente já não disse isso, né? Eu queria até fazer, mas acho que já é tarde. Então são frases que a gente ouve, que a gente faz, fala o tempo todo, e a gente só está reforçando a ideia de procrastinar. Isso é o que chamamos de procrastinação. A procrastinação nada mais é que o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. Ou seja, a gente sabe que precisa fazer, mas a gente não faz. A gente deixa isso para depois. E aí, então, por que a gente procrastina? Se a gente sabe que isso atrapalha a gente, se a gente sabe que isso nos paralisa de alguma forma, por que a gente faz, então, essa bendita procrastinação, né? Por que a gente tem esse hábito, então, de procrastinar? De modo geral, né, a gente acaba se procrastinando aí porque o nosso cérebro se rende a essa procrastinação. Olha bem como funciona o nosso sistema, né? Ele prefere, então, a recompensa imediata. Todos nós preferimos, então, uma recompensa imediata. O que seria isso? Aquilo que nos satisfaz imediatamente. E o nosso cérebro luta contra tarefas que prometem vantagens futuras. Tudo aquilo que a gente vai fazer e de repente o prazo é maior, né? E a gente acaba não querendo fazer. Por exemplo, um trabalho da faculdade. A gente quer até fazer, né? Um trabalho que a gente tem que entregar, um orçamento para um cliente, algo do tipo que dá um pouco mais de trabalho. A gente quer o cliente, a gente quer o resultado, mas a gente sabe que imediatamente aquilo não é uma satisfação, né? Porque a gente primeiro vai ter que trabalhar para depois ter essa recompensa. Então, o nosso cérebro, ele luta contra tudo aquilo que não é uma recompensa imediata. Um exemplo disso é ir para academia, né? A gente quer emagrecer, a gente quer ter um corpo melhor, mas a gente prefere comer um brigadeiro, porque, obviamente, o bolo da Duda é muito mais gostoso do que malhar. Então, a gente vai comer o bolo da Duda e deixar para depois a academia. Mesmo sabendo que, de algum momento, a gente precisa também treinar, né? Algo importante. E um outro fator que eu também coloquei para gente, opa, um outro fator é que algumas tarefas exigem um processo mais desagradável, mais complexo para ser realizadas, né? Um exemplo disso aí, eu coloquei a vista do Everest, do Monte Everest. Eu conheço pessoas, pessoalmente, um grupo de pessoas, de gestores na empresa que eu trabalhava, que foram fazer aí a escalada do Everest, né? Foi
uma equipe preparada para poder fazer isso. E as fotos são lindíssimas, né? Estar naquele momento, sentir aquela sensação, aquele vento, deve ser uma sensação muito boa. Eu já fiz uma escalada, não foi no Everest, e a sensação é muito boa, era um monte menor. Eu fiz isso na Patagônia. Mas eu imagino que a vista do Everest deve ser muito linda também. Isso é uma recompensa de alguma forma. Só que o processo de escalada é extremamente difícil. A gente tem até um documentário aí na Netflix que fala sobre, acho que é Everest, o mesmo nome, e mostra toda a trajetória que eles têm que enfrentar, né? Muitos acabam desistindo no meio do processo, acabam se machucando, né? Privação de sono, de fome, muita coisa. Então, o processo de escalada é muito difícil, embora a recompensa seja prazerosa. E além da gente procrastinar, né? A gente procrastina também porque isso é um mecanismo de defesa. O que é o mecanismo de defesa, pessoal? É tudo aquilo que a gente precisa se defender para a gente se manter vivo. Isso vem de muito tempo lá atrás e o nosso ego faz isso, né? Nosso cérebro mantém a gente aí ativo. Então, é um mecanismo de defesa. Todas as vezes que a gente procrastina, né? A gente acaba incluindo alguma outra atividade que não seja tão importante, que não é uma prioridade, falando aí até retomando o senso de urgência que o Rafa trouxe na semana passada para nós, a gente acaba incluindo uma outra atividade. Isso por quê? Para a gente não sentir uma culpa. Então imagine todo dia se sentir tão culpado, sentir culpado por não ter feito algo. Imagina que você tem algo extremamente emergente para fazer e você não faz. Então imagina que todos os dias dormir com aquele sentimento de, poxa vida, né? Fui derrotado, não fiz. A gente acaba colocando alguma coisa no caminho. Então imagina que eu tenho algo muito importante para fazer, mas eu vou lá e vou de repente ler a minha caixa de e-mail, vou responder, vou esvaziar tudo aquilo. De alguma forma eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou fazendo aquilo que é emergente. É importante fazer aquilo também. Só que aquilo acaba se tornando uma desculpa. Então é um mecanismo de defesa. É justamente você se defendendo, né, de você mesmo, e que serve de justificativo para depois você não se culpar por ter feito algo. Então é importante entender que a procrastinação não é só deixar de fazer algo, é também colocar outras tarefas que não são tão prioritárias, embora sejam importantes, na frente daquilo que é extremamente importante. Isso também é procrastinar. E olha só que dado interessante aqui, né? Segundo o Centro de Pesquisa sobre Procrastinação no Canadá, em Cowlitton, né? Olha só, gente, existe um centro de pesquisa para procrastinação. Vocês acham, então, que é algo superficial, que não é algo que acontece com muita gente? É sim. E o problema ele é tão grande, ele é tão grave, que existe um centro de pesquisas apenas para isso, né? Procrastinação é uma realidade da era moderna e atinge grande parte da população. Não é mais uma questão assim, ah, não vou fazer, deixei isso para depois. Não, na verdade, existe aí um problema, né, da nossa era moderna. E por isso que existe um centro de estudos para isso. Olha só que outro dado importantíssimo do centro de pesquisa. É que uma das principais queixas pela procrastinação é o aumento do nível de distrações do consumo pelos mesmos. Um exemplo disso, celular, telemóvel, né? Então, um grande impedidor para que a gente consiga realizar uma tarefa, um dos principais obstáculos é o nosso celular. Isso é um dado da era comum, né? Eu queria propor uma reflexão para a gente poder pensar nessa frase, nessa pergunta mesmo, né? Qual atividade que vocês fizeram hoje sem o celular em mãos? Queria que vocês pensassem a respeito disso mesmo, né? Imagina aí você acordando, o que que você fez primeiro? Será que você iniciou qualquer uma outra atividade em silêncio ou você já foi dar uma checada? Imagina que você foi para a mesa no café da manhã, né? Depois você acompanhou durante todo o seu dia, você almoçou, você foi à casa de banho e provavelmente o celular esteve presente em grande parte do seu dia. Então a gente está falando de algo que não é só uma questão de um objeto, e sim um objeto que nos distancia daquilo que a gente precisa fazer como senso de urgência. O celular é o grande problema? Não, e sim o nosso autocontrole. O que que a gente vai fazer com essa ferramenta que ela é tão poderosa, a tecnologia? A tecnologia nos fez hoje, eu estar aqui, vocês aí, a gente simultaneamente trocar essas informações, isso é muito bom, né? Tecnologia, internet, mas todo esse avanço, todos esses dados, né? Todas essas ferramentas, elas precisam ser muito bem utilizadas para que não deixe a gente prisioneiro, né? Para que a gente não vire um prisioneiro
de refém do celular. E olha só, por que que a gente procrastina? A gente vai descobrir, a gente já falou um pouco sobre isso, porque o cérebro não tem uma compensação imediata, mas a gente também tem efeito. Toda vez que a gente procrastina, a gente não só está deixando algo para depois. Existe um efeito colateral da procrastinação. E olha só um deles que eu separei para a gente poder ver aqui. Primeiro, perceber o tempo passando e não ter a sensação de realização. Isso não é muito ruim, gente? Quando a gente tem algo para fazer e a gente viu que a gente não cumpriu aquilo, ou perdeu uma oportunidade, deixou o tempo passar e a gente fala, poxa vida, poderia ter feito isso naquele momento, a minha sensação de realização, né, o meu estado de realização seria muito maior, e o efeito da procrastinação é justamente esse, é perder o tempo, ver o tempo passando e não ter a sensação de realização. Isso é muito grave. E essa sensação, conforme for, se a gente não trabalhar, não dar conta disso, isso pode desencadear uma depressão e ansiedade. A gente já falou um pouquinho aí a respeito nas nossas apresentações, o Ronaldo falou, a doutora Helena reforçou, eu também, da importância da nossa saúde mental. Mas a saúde mental está vinculada em tantas raízes, ela tem tanta coisa para a gente poder olhar atentamente, que uma dessas é a procrastinação. Isso pode desencadear uma depressão e uma ansiedade na gente. Outro efeito da procrastinação, sentimento de culpa e às vezes de inferioridade, quando a gente coloca a comparação com o outro. Então a gente percebe que tem alguém evoluindo, a gente está preso naquele sentimento de culpa, de, poxa vida, procrastinei, não fiz o que eu deveria ter feito, e de alguma forma eu me comparo, e aí eu me sinto inferior, justamente porque eu procrastinei. Pensamentos pessimistas e sofrimento psíquico. Por que que isso acontece na gente? Porque toda vez que a gente se distancia do nosso propósito, da nossa execução da tarefa, a gente tem pensamentos pessimistas, como, eu não dou conta, eu não consigo exercer bem o que eu deveria fazer, eu não dei prioridade para aquilo, isso acaba se tornando um sofrimento psíquico. E, né, isso aí pode desencadear outras questões também. E além de sentir aprisionado, sem ter o controle da situação, né? Eu trabalho com muitas pessoas e muitas delas se queixam aí de passar muito tempo em rede social, por exemplo, e fala, vou ficar só 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos, e daqui a pouco passou 1, 2 horas. E aí não é trabalhando, é simplesmente olhando, né? Olhando, consumindo e não acrescentando algo para si. Então é importante a gente ver onde que a gente está com as nossas garras, onde que essas garras estão fincadas, né? O que está nos prendendo, falando em procrastinação. E aí vem a parte boa, né? Como é que eu saio da procrastinação, né? Como que eu deixo esse estado de procrastinador? Eu separei aqui algumas estratégias para a gente pensar. Não significa que a gente já consiga sair desse estado, mas trabalhando isso diariamente, trabalhando isso nas nossas tarefas, a gente já consegue sair desse estado de procrastinador. Separei aqui, então, 7 para a gente poder conversar. A gente vai conversar um pouquinho, vai ser um papo rápido mesmo. É um pouco prático, né? Mas, ao mesmo tempo, é óbvio, mas precisa ser dito e, ao mesmo tempo, precisa ser trabalhado sobre isso, tá? O primeiro passo que que eu sugiro para vocês, pautar hoje o que precisa ser feito. A gente pode até ter na mente o que a gente precisa fazer, quais são as pendências que a gente precisa resolver, mas isso precisa estar em algum lugar. Tem pessoas que preferem anotar isso no bloco de notas, tem pessoas que precisam anotar isso na agenda, eu particularmente anoto num papel, tá aqui do meu lado, as pendências, né? O que que precisa ser feito? Isso vai desde a sua vida profissional, do seu relacionamento, da sua vida familiar, né? Da sua espiritualidade, enfim, todas as áreas da sua vida. O que que precisa ser feito? Então, a minha sugestão para vocês, desse primeiro passo, pegar um papel, fazer um levantamento de tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito, mas está procrastinando para fazer. Esse é o primeiro passo. Pautar hoje o que precisa ser feito. Tudo. Depois da gente fazer isso, né? E por que que é importante a gente anotar isso em algum lugar? Para a gente ter uma memória fotográfica a respeito. A gente conseguir visualizar o tamanho da nossa lista, né? De pendências e de coisas para resolver. Depois que a gente fez, então, esse primeiro passo, de levantar tudo que precisa ser feito, a gente vai definir qual dessas atividades tem um impacto imediato na sua vida, né? Qual dessas atividades pendentes tem um impacto imediato na minha vida? Por que que é necessário a gente fazer essa mensuração?
Porque talvez você fez uma lista extensa e não necessariamente algum daqueles itens vai ter um impacto imediato na sua vida. Por que que é importante eu separar atividades que têm um impacto imediato? Para o meu cérebro já sentir uma pequena diferença. Se eu faço algo que não vai ter um impacto direto, eu não vou sentir uma diferença nos meus hábitos. Então, eu preciso definir quais são as minhas prioridades, de alguma forma. Defina as minhas prioridades dessa minha lista gigantesca e infinita, porque ela sempre vai ser. E aí, então, eu pego pelo menos 5, eu pego quais são as minhas principais prioridades. Se eu fizer isso aqui vai ter um impacto diretamente no meu negócio, né? Se eu mudar determinada coisa, isso aqui vai ter um impacto financeiro na minha vida, isso vai mudar o meu relacionamento, né? Isso vai mudar o clima da minha casa. Isso pode ser tanto coisas físicas quanto coisas emocionais, quanto questões até para serem resolvidas. Talvez uma conversa que você está adiando, talvez um móvel que você precisa mudar de lugar e aquilo ali vai dar um espaço melhor na sua casa. Você fala, mas Anderson, é uma coisa simples. E muitas vezes coisas simples a gente deixa para depois, e isso só vai aumentando o nosso estado de procrastinação. Então, pautou e definiu quais são as prioridades. Depois disso, nós vamos traçar metas que podem ser realizadas hoje. E hoje eu estou falando literalmente de hoje, né? A gente vai separar o dia que você fizer isso, eu espero que você faça isso entre hoje e amanhã ao máximo. Você vai traçar as metas que você precisa, que podem ser realizadas dentro de 24 horas. Ou seja, dentro dessa lista sua gigantesca, tem coisas aí, pendências, que você pode fazer em 24 horas. O que você pode fazer amanhã? O que você consegue resolver ainda hoje? Talvez é um e-mail que você precisa responder, talvez é uma ligação que você precisa fazer para alguém, talvez um orçamento que você precise dar, talvez uma mudança ali no seu site, uma mudança na sua página, e você está adiando isso, coisas simples, e você consegue resolver isso dentro de 24 horas. Lembrando que isso é importante ter um impacto direto na sua vida. Depois define que precisa ser feito dentro de 24 horas. Até aqui tudo bem? Legal. Depois que a gente fez isso, a gente vai dar o primeiro micro passo. Por que eu coloquei micro passo mesmo? Porque é um hábito que a gente está colocando na nossa vida e não necessariamente a gente esteja preparado para dar grandes passos. A gente não consegue, às vezes, fazer mudanças tão radicais. Então, o importante é dar o meu primeiro micro passo a respeito disso. Se é uma mudança na minha alimentação, por exemplo, então eu preciso dar o primeiro micro passo. Eu não preciso esperar segunda-feira ou ir no mercado para poder mudar a minha alimentação total, fazer uma dieta. Eu posso diminuir alguma coisa, eu posso mudar o que eu tenho dentro da minha casa, dentro do micropasso. Então, dê um micropasso. Qualquer dessas atividades que você priorizou, você vai dar um pequeno passo a respeito disso. Pode ser qualquer coisa, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma paciente que eu atendia, e ela sempre se questionava muito, se queixava que ela queria muito fazer uma viagem para o exterior. E quando eu vim para o exterior, ela reforçou isso muito mais. Ela falou, poxa, como eu queria, né? Como eu queria estar aí, como eu queria viajar. E um dia a gente conversando sobre isso, estabelecendo metas, definindo quais eram as prioridades e traçando aquilo que ela podia fazer em 24 horas, nós descobrimos que ela não tinha nem passaporte, né? E qual que era, então, o micropasso? De repente, pegar a informação, saber como é que tira um passaporte. Foi a minha dúvida para ela. Você tem, sabe, tem ideia de como que é fazer um passaporte e tal? Ela, não, precisa no consulado, algo assim, não é? Eu falei, não, é totalmente diferente. Então, primeiro micropasso, vai pegar a informação para depois saber como é que faz o seu passaporte. Isso já é um processo, você já vai estar sendo encaminhada para a sua meta maior. Então, às vezes, a gente mira muito na meta maior, no nosso resultado, e a gente esquece que primeiro é preciso dar os pequenos micros passos, né? As primeiras iniciativas para a construção do nosso processo, da nossa meta maior. Eu coloquei o quinto aí, o nosso penúltimo passo, gerenciar as nossas emoções, né? É, a gente às vezes tem uma crença que a gente precisa estar com as coisas resolvidas 100% para a gente poder resolver outras. E nem sempre você vai estar 100% para poder iniciar um processo de mudança ou para deixar de procrastinar. Às vezes você vai estar com uma certa preguiça, às vezes o dia não vai estar tão bom, às vezes você não vai estar bem financeiramente, emocionalmente nem, mas o que é preciso? Gerenciar essas emoções, saber separar o que é do seu negócio, o que é da sua família, o que são questões emocionais do seu passado, o que são questões de clima, né? Por exemplo, hoje choveu, você fala, o dia está muito chato,
tá um dia meio nebuloso, tá um dia preguiçoso, não vou fazer aquele lançamento que eu tinha que fazer, não vou fazer aquele super post, aquela reunião que eu tinha que fazer, aquele cliente que eu tinha que marcar, ir atrás, não vou fazer, deixa para amanhã. Porque às vezes a gente espera estar 100% para poder fazer algo. O gerenciamento das emoções cabe justamente nisso, pessoal, é a gente poder entender como é que a gente está pro lado de dentro. Tem vezes que a gente consegue sozinho, tem vezes que a gente vai precisar de uma ajuda profissional, como o nosso amigo já disse, e aí? Mas o que é importante? Separar. Separar e fazer o enfrentamento. Não espere estar 100% para poder iniciar qualquer atividade. Não espere você ter resultados muito bons para poder iniciar algo que você gostaria. O início é justamente, né, o processo é justamente essa jornada. É começar do hoje com as ferramentas que tem para poder ir lá e fazer com excelência aquilo que você tem que fazer. E eu coloquei o nosso último passo, tá quinto aqui repetido, mas é o sexto. Assumir que você está deixando de cumprir um propósito que só você pode fazer. Esse, para mim, é o mais impactante. Eu acho que é o tópico mais importante de todos esses que a gente falou. É o poder da autorresponsabilidade. Saber que tem coisas que só você pode fazer e que ninguém vai fazer por você. Isso é a nossa autenticidade, sabe? É quem nós somos no mundo, para que nós estamos aqui, por que nós viemos fazer, né? Independente dos nossos negócios, talvez nosso propósito não esteja ligado diretamente com essa atividade, mas muitas vezes sim. Então, se você serve o mundo com fotografia, vou dar o exemplo da Simples Forma, aquela pode ser a melhor fotografia. E existem vários fotógrafos e vários filmmakers que fazem vídeos muito bons quanto eles. Mas ninguém vai substituir o olhar deles sobre aquilo, independente se existir uma massa de pessoas para fazer. O que eu estou querendo dizer é, quanto mais você deixar e procrastinar aquele papel que é só seu, ninguém vai fazer. E você tem um compromisso com o mundo, né? De cumprir um propósito. Você tem um compromisso com o mundo em deixar ele melhor. Você tem um compromisso com você de contribuir. De que forma que você contribui? Fazendo alguma coisa. Então, assumir que você, é para você mesmo, né? É olhar para dentro e falar, bom, eu tenho uma responsabilidade enquanto eu estiver aqui. Eu ganho um presente, que é a vida, e dentro dessa vida eu preciso exercer algo. O que que eu vou exercer? Qual é o meu propósito sobre isso aqui? E aí, quando a gente tem consciência disso, a nossa tendência também é procrastinar. Porque, mais uma vez, voltando lá ao cérebro, ele quer coisas imediatas, né? Mas você não é o seu cérebro, você é o gestor de toda essa máquina que você tem aí. Então, a melhor maneira de vencer a procrastinação, baseando nesses tópicos, é assumir a responsabilidade, é deixar de pensar que a gente tem que fazer um macro e sim começar do micro, ok? E aqui eu vou fechar com uma frase que um treinamento que eu fiz, é uma frase que me impactou bastante, sempre que eu falo em procrastinação eu lembro dela, que é aonde você estaria, né, se tudo aquilo que disse que iria fazer fosse feito. Onde vocês estariam hoje se tudo aquilo que um dia vocês prometeram, né, verbalizaram que iriam fazer fosse feito? Aonde será que vocês estariam? Onde será que eu estaria, né? A gente com certeza estaria muito mais à frente do que a gente está hoje, porque nós temos vontade, nós temos idealizações, mas nos falta a iniciativa por conta de uma procrastinação. É claro que a procrastinação ela tem várias raízes. Talvez seja um medo, não necessariamente você está procrastinando porque você tem preguiça, não. Talvez seja um medo, um bloqueio, né? Talvez seja um medo de enfrentar aquilo que te espera. Então, existem várias raízes. Como é que a gente faz isso? Olhando para dentro, tentando fazer aí uma análise do que a gente precisa enfrentar. Se vocês não conseguirem, a gente está aqui para isso. Mas, de alguma forma, gostaria que vocês guardassem essa frase com vocês todas as vezes que vocês pensarem em adiar algo que é tão importante que só vocês podem fazer. Aonde você estaria se tudo aquilo que disse que iria fazer fosse feito? É uma frase da Susana Torres. E assim eu encerro esse encontro de hoje, essa palestra. Muito obrigado. Vou abrir para perguntas se alguém tiver. Muito obrigada, Anderson. Maravilhosa a palestra, realmente. Se a gente for parar para pensar, eu sou a rainha da procrastinação. A minha dieta é sempre, é para amanhã, todo mundo já me escuta falando, né? Não,
eu estou de dieta, e quando eu vejo eu comendo alguma coisa, não, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. Então, assim, eu sempre acabo deixando para amanhã. E as suas palavras são sábias, e realmente, às vezes, a gente precisa de um apoio mesmo, né, para quando a gente está procrastinando algumas coisas e coisas que são importantes, a gente tocar, mexer, né? E o Anderson é uma pessoa perfeita para poder conversar, né? E ajudar-nos, né, nesses assuntos. Então, vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Anderson? Eu acho que todo mundo tem um procrastinador dentro da gente, isso que ele falou. O negócio é realmente estar fazendo esse trabalho que a gente querer, né? Para a gente conseguir, digamos assim, adormecer o procrastinador que ele tira da gente. Você está ouvindo? Está ouvindo o que a Márcia falou? Não, não consegui ouvir. Espera aí que ela vai... Anderson estava falando aqui que é o quê, né? Que eu acho que, assim, todo mundo tem um procrastinador dentro da gente, né? Todos temos. Sim. E o negócio, as orientações, o X da questão, né? É exatamente como é que você faz para acalmar esse procrastinador que tem dentro de cada um, né? Então, foi ótimo que você deu orientações aqui. A gente está falando muito sobre como vencer a procrastinação ultimamente, né? Aquela palestra do Rafael acabou sendo também voltada para esse assunto, né? Uhum. De como você ser mais eficiente, esse senso de urgência. E é exatamente isso. Eu acho que as suas dicas foram excelentes. Quero agradecer aqui a sua palestra. Gravei aqui, vai estar aí no YouTube para a gente poder divulgar, porque eu acho que essa questão da procrastinação acaba refletindo em todo mundo, né? Todo mundo tem aquele momento procrastinador, aquela tarefa que você é chata, que você não gosta de fazer, e que você acaba jogando para frente, porque eu não gosto de fazer aquilo, vai perder tempo, vai me dar muito trabalho, e você acaba procrastinando. E, às vezes, é uma atividade que é importante para o seu dia a dia, é importante para a sua vida pessoal, é importante para o seu negócio, e você acaba adiando resultados porque procrastina. Muito obrigada, foi excelente a palestra. Obrigado. Muito boa, parabéns. Vou aqui para a nossa apresentação. Giovânia, você quer fazer alguma pergunta? Giovânia, você quer fazer alguma pergunta? Pode falar. O que Anderson trouxe, eu acredito que mexe com cada um de nós, né? Porque, como acho que foi a Márcia que falou, cada um de nós tem um pouquinho desse procrastinar, né? Um dia eu escutei alguém falar assim, olha, porque a gente corre o risco, a gente faz nosso agendamento, a gente faz o nosso, para a gente ter aquele cronograma, então a gente fica naquela, todos os dias a gente tem aquele cronograma, né? E um dia uma pessoa falou assim, olha, mas não tem problema você procrastinar um dia, né? Não tem problema, porque você sair da sua rotina, procrastinar às vezes sair da sua rotina. E eu fiquei meditando aquilo, né? Porque, assim, muitas vezes atrapalha, né? Quanto mais a gente está focado naquilo que eu determinei, naquilo que eu estou buscando, eu acredito que todos nós queremos uma única coisa, é auto-performance naquilo que nós estamos fazendo. Então, se cada dia eu me dedico a fazer melhor, a fazer sempre então eu vou criando uma autorresponsabilidade muito grande dentro de mim, criando novos hábitos. E a partir do momento que eu paro e procrastino, então eu vou como se fosse quebrando, eu não sei se eu estou certa, Anderson, mas eu vou como se fosse quebrando também a minha rotina e deixando de fortalecer novos hábitos que eu quero criar, né? Então, dentro disso, assim, Anderson, o que é mais importante para a gente, assim, né? Porque, por exemplo, eu tenho vários trabalhos, né? Então, às vezes eu foco em um, outro fica pendente, às vezes eu fico muitas vezes eu fico, meu Deus, será que eu estou procrastinando nisso? Será que eu estou procrastinando naquilo? E eu mantenho o foco, né, naquilo que vai ser no momento, né? E depois é que eu volto para aquilo que, segundo plano, né? Então, eu fico nessa dúvida também. É importante ter essa, digamos, prioridade para não procrastinar. Ou, por exemplo, eu tenho três reuniões hoje, para ficar mais claro, eu tenho 3 reuniões hoje.
Então, eu tenho que focar nas 3, sabe? O que é que eu vou fazer, o que é que eu vou determinar, o que é que eu vou organizar, né? Mas uma só é que eu vou manter o foco total, né? As outras eu posso procrastinar nelas e vai me trazer um mau resultado, não é isso? Acho que é o tópico que a gente falou aí, né? Primeiro que a nossa lista de pendências ela vai ser sempre infinita. Nós sempre vamos colocar coisas para fazer e a gente nunca vai parar. Isso é bom, é movimento, né? Isso significa que a gente está em constante movimento, constante evolução. Mas eu acredito que para a gente não se sofrer, porque se martirizar dessa forma também, é a gente não alcançar resultados. É a questão da prioridade. Levanta aquilo que é prioridade, que tem impacto direto na sua vida. Como, por exemplo, essas reuniões. Você tem 3 reuniões principais. Essas 3 vão caber no seu dia. Se uma cabe, e essa uma é a principal, que vai dar um impacto diretamente, você prioriza ela. Se as 3 é prioridade, você vai ter que dar algum jeito de abrir mão de outras coisas, e não é procrastinar as outras coisas, quando a gente está fazendo algo que nos vai trazer alta performance. A gente não vai conseguir dar conta de tudo, fazer várias reuniões, ir para academia, fazer tudo no mesmo dia. Mas quando a gente está priorizando aquilo que tem impacto, a gente não está procrastinando as outras coisas, e se nós estamos priorizando. A diferença é você ter 3 reuniões e falar, não, hoje é o dia do Netflix, vou zerar a Netflix. Aí você vai ter uma consequência de frustração e provavelmente sentimento de culpa. Isso sim é procrastinar, e não ter resultados naquilo que você de repente gostaria de ter. Foi claro? Deu Obrigada. para entender? Tá bom, obrigada. Imagina. Obrigada, Anderson. Obrigada, Giovânia, pela sua participação. Então, agora que vamos dar continuidade.